Boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso, né? Nós vinha trabalhando um pouquinho e também aqui a instalação. Nós temos o prazer hoje de continuar tratando esse assunto tão interessante para nós todos, né? E sabemos que podemos contar com a parte dos senhores de estarem acompanhando, né, esse livro, uma leitura, a sua leitura, um momento de calma, tranquilidade, que possam durante o dia ou à noite, sempre olhar esses capítulos que já foram vistos, para que nós possamos ter uma sequência lógica naquilo que falamos, né? E então nós temos um apreço muito grande por essa equipe, né? Nós sabemos que o livro foi escrito sobre psicografia, com Chico Xavier e Valdo Vieira. Faço questão de falar do Valdo, porque às vezes acabamos esquecendo, né? Após ele ter deixado as atividades dentro da doutrina espírita junto a Chico. Então nós temos 14 capítulos dele, 14 do Chico, e já estamos terminando a primeira parte, né? Os primeiros 14. Então, como o meu capítulo é curto, então eu resolvi fazer assim, um resuminho daquilo que nós já vimos até agora, né? Para vocês acompanharem e talvez até um pouco a gente tratar um pouquinho na memória algumas coisas, né? Eu vou explicar aos senhores. Onde vocês veem umas asinhas para fora, é porque já voou. Respeitar, se encarnou. E onde está o coração é amor. Tá? Então nós temos, como os senhores já devem ter vindo, acompanhar os capítulos, como alunos brilhantes que são, né? Da escola, que é Baixútel. Nós temos aqui, já viram que nós temos duas famílias, né? Tudo ocorre dentro de duas famílias. Então, o que aconteceu começamos com a família Torres e depois temos a família Nogueira. A família Torres, vocês estão vendo uma asinha ali do lado, né? Aquilo significa que o Neves já partiu. Isso. E ele e Enedina, a esposa, era parte importante da família, eram os pais, né? E Neves, juntamente com a equipe espiritual, ele está recebendo, ele está contando, né, para André e diz que ele, e Félix, né? Ele diz que ele tinha uma família e tinha 3 filhos, né? O Jorge, o Ernesto e a Beatriz. E quando ele faleceu, a Enedina, logicamente, algum tempo depois, se casou, né? E eles tinham 3 filhos. Esses 3 filhos, Jorge, Ernesto e Beatriz. E depois de algum tempo, a Enedina também faleceu. Eu esqueci de pôr a asinha dela, mas ela faleceu. Então, a Beatriz, junto com o Nemésio, casal. Beatriz e Nemésio, um casal. Tiveram um filho, Gilberto. O Nemésio amava Marina, sua funcionária, a qual ele contratou como cuidadora da mãe que estava doente, Beatriz. E Gilberto, filho da Beatriz e do Nemésio, gostavam da Marina. Temos em seguida a família Nogueira, Cláudio e Márcia. Cláudio e Márcia eram casados, tinham uma única filha, Marina. Adotaram Marita. Marita era filha de quem? Aracélia, que era a mãe biológica dela, né? E empregada da família, Cláudio e Márcia. E Marina e Marita eram amadas, gostavam, amavam, o coraçãozinho está mostrando, amavam Gilberto. E Cláudio, que era casado com Márcia, amava Marita. Que bela confusão, não é?
bem delicada a coisa aqui. Mas, quantos exemplos nós temos aqui junto de nós, não é mesmo? E a equipe espiritual que está nesse trabalho, neste livro, é o Pedro Neves, como dissemos, né? Realmente era um servidor fiel, socorrista do Ministério do Auxílio. O André Luiz, que nos acompanhava, juntamente com o Félix, que era o ministro da regeneração, do Ministério da Regeneração. Né? Eu fiz dei uma passada rápida no capítulo 8 e 9 para chegar no meu. Vocês estão lembrados? O drama vivido por Marita era diante da tentativa de sedução do seu pai adotivo. O Cláudio amava Marita. Então, isso, logo a seguir, colocamos possessão partilhada. Nós sabemos bem o que é. Né? E depois nós explicamos que uma possessão, ela age e anda, caminha de acordo com a nossa vontade. Nenhum espírito força ninguém. Eles apenas se aproximam e veem as nossas reações, as nossas vibrações, e vão se aproximando e vão incentivando. Então, a presença da espiritualidade, ainda no quarto de Marita, foi outro acontecimento. André Luiz com Pedro Neves estão no quarto, apreciando aquilo, e a constituição de uma família, e ele diz, porque o Neves fica muito chateado de ver todo o problema da família, e ele já estava quase explodindo, e o André então lhe diz, a constituição de uma família se faz com o encontro de pessoas que devem se ajudar, e se a intenção era ajudar Beatriz, deveria o quê? Cooperar e não extrapolar, perder o equilíbrio no momento. E que por ordem superior, eles poderiam, diz André, eles poderiam ser desviados daquele trabalho, porque teriam outras coisas para fazer se eles não conseguiram fazer aquela. Então eles poderiam ser deslocados e outras atividades para outras atividades para não prejudicar a Beatriz. Neves então reconhece ainda estar preso às raízes consanguíneas dos parentes, não suportando ver o que tinha que ver. Mas ele respira, para e declara-se disposto a colaborar. A péssima relação conjugal entre Márcia e Cláudio é outro ponto importante deste capítulo 8. E a discussão sobre as relações amorosas das filhas. Então, Márcia não leva em consideração os precedentes morais do seu marido, mesmo desconfiando da situação que o envolvia com Marita. E Cláudio, então, sob possessão, estava certo de que Marita seria, sim, sua mulher, custasse o que custasse. E não filha, mesmo a tendo criado. Então, ela foi, o senhor se lembra da história da Aracélia, né? Que era uma empregada muito competente, mas ela tinha o lado dela ainda da juventude, ela gostava de extravasar os sentimentos, passear, brincar, e assim, naturalmente, ela deve ter conhecido muita gente e acabou engravidando de alguém. Né? Então, o Cláudio, sob possessão, ele estava certo de que Marina seria sua mulher, porque a Marina foi crescendo desde pequenina em casa. De repente, esse sentimento explode. Cláudio, então, descobre a relação de Marita e Gilberto e torce para que seja por ele rejeitada e venha cair nos seus braços como sua amante. Entra no quarto de Maria, numa tentativa de aproximação, junto com seu obsessor. Um profundo conhecedor das paixões que lhe comanda o pensamento, num fenômeno autêntico, como dissemos, de possessão compartilhada. E outra vez vamos repetir, é a união das intenções e desejos sem que haja um desrespeito ao livre-arbítrio do outro. União das intenções e desejos do encarnado com os do desencarnado. Né? É a simbiose. E sei, exatamente. É a simbiose, exatamente. Uma união grande entre eles que já estavam ali muito, muito atados.
Mas não acontece sem a violação do nosso livre-arbítrio. Nós podemos consentir ou não. E auxiliada pela equipe espiritual presente, Marita tenta se libertar pedindo a Cláudio que não a fizesse mais infeliz do que já era, porque ele tenta o assédio. Ele tenta realmente entrar, e entra no quarto da filha, suposta filha, né? E quando então Dona Márcia entra em casa, ouvindo o barulho da fechadura, Cláudio se recompõe, abre as janelas, destranca a porta do quarto que ele havia trancado e dizendo realmente ter fechado e que ele estaria ali porque teria que fechar o bico do gás que estava vazando e ter socorrido Marita. E o que acontece? A esposa estava num coquetel, fora de casa. Mas ela justifica ele, que ela precisou voltar porque ela desconfiava que alguma coisa estranha estava tendo na casa dela. Poderia ser um ladrão, ou então gás mesmo, né? E agradecia a ele de uma forma bem irônica, né? Obrigada por você ter feito isso e tal. E que os gritos, continua o esposo dizendo, os gritos que você ouviu foram da Marita. Você sabe que ela é sonâmbula e estava sendo vítima de um terrível pesadelo. Estou insistindo muito, os senhores lembram de tudo isso? Vale a pena ou não? Senão a gente passa por dentro. Então, Dona Márcia, então, a esposa, aceita. Fazer o quê? Né? Aceita as explicações, porém zombando de Marita, olha para ela, né? E pela sua condição de sonâmbula. Agora vamos, isso já nós estamos falando entre o capítulo 8 e 9. Né? Já no nosso capítulo 10, que é muito curto, ele relata ainda o sofrimento de Maria. Esse sofrimento, desculpe, Marita, após ouvir a discussão de seus pais adotivos. Porque numa dessas, da Márcia, chegar e conversar com o marido, o quarto era muito próximo da sala, o quarto da moça, da moça, não menina mais, né? E então, ela ouviu tudo o que eles disseram, a discussão dos dois. Quando a mãe acusava as atitudes do marido, ele deveria ter uma conduta diferente dentro de casa, né? E não se dedicar às noitadas como ele costumava fazer, tendo uma vida duvidosa. Então, após ouvir a discussão de seus pais adotivos, ela começa a ligar os fatos, lembrando então o que vinha acontecendo já há algum tempo, né? O afastamento, a humilhação de Gilberto. E como se deu quando ele chegou a ela e humilhou-a, como é que foi? Ele a comparou com a irmã Marina. Né? A Marita, ele pergunta, ele fazia uma faculdade, algum curso, alguma coisa, ele tinha alguma tese, alguma coisa para defender, ele pegou um texto em inglês e começou a ler para ela, tentando humilhar mais ainda a moça, e perguntou a ela se ela sabia. Vocês conhecem a língua inglesa? Você fala inglês? Não, eu só tenho o curso base, o curso primário. E aí ele começou com essa história de diminuir a sensibilidade dela, falando do grau baixo de instrução que ela tinha e que ela deveria, então, procurar cursos à noite, para que ela crescesse um pouco mais, né? Então, a Marina, em relação ao seu grau de instrução, foi mais um tapa que ela estava recebendo. E ela, então, fica horrorizada com o pai que a deseja como amante. Tudo isso foi acumulando. E a indiferença e recusa de intimidade da sua irmã, Marina, foi outro motivo. Coisas foram se somando. E, então, ele planejava essa indiferença e a recusa da intimidade que ela tinha com a Marina, e a Marina não queria mais. Então, serviu como um planejamento, ela disse, um planejamento contra ela. Eles estão visando me afastar de Gilberto, minha mãe, meu pai, com toda essa invasão na minha privacidade, envolvido então pelas suas garras, Gilberto,
e se reconhece enganada por ele. Ela vê que estava sendo realmente enganada e tenta lutar pelo seu amor, porém ela teme não ser correspondida. E diante dos impedimentos, então, relacionados a Gilberto, né, Marita pensa em recorrer ao suicídio. Ou eu mato minha irmã. Fratricídio. Porém, pensando bem, ela resolveu que não, porque os seus princípios morais a impediam. E após a traição de Gilberto, porque estava com ela Marita e com a outra Marina então se amedronta pelo fato de possibilitar uma reaproximação do seu pai adotivo e seus desejos, então começou a sentir-se insegura naquele lar, no lar familiar. Ela então começa a lembrar de quem? Dos antecedentes, né? A mãe que havia deixado, né, e havia suicidado. A mãe suicida por provável amor, ela disse. Provavelmente minha mãe também morreu por um amor não correspondido e passando igualmente por essas humilhações que eu estou passando, e chegou ao desespero de se auto-aniquilar. Então ela pensa na possibilidade de uma comunicação com ela, como dizem os espíritas, e que onde a mãe estivesse, que abençoasse, elevando os pensamentos. Foi uma ajuda que ela pedia, né? Que ela abençoasse, dando-lhe coragem para aqueles momentos difíceis que ela estava vivendo. E inesperadamente, neste momento, duas senhoras desencarnadas adentram o quarto de Marina. E uma delas demonstrando menos experiência, duas senhoras. Uma mais cabisbaixa, mais simples, humilde na sua postura, foi descrita como de menos experiência. E essa menos experiente é que chega próximo de Marina, envolvendo-a em carinho. Era quem? Araceli, a mãezinha que vinha acudi-la nas angústias daquele momento e entoando uma canção de ninar. Como qualquer mãe vendo um filho em desespero, Marita adormece. E ao afastar-se do corpo, a entidade mais experiente, porque eram duas senhoras, a mais experiente diz que a mãe ainda não estava na condição de ajudar. Então, nós podemos analisar um ponto muito importante neste capítulo e nos demais que temos no livro, que se estudarmos com muito amor, carinho, nós vamos observar e aprender muita coisa, né? Porque nós estamos vendo aqui a condição dos encarnados numa situação trágica como a de Marina, vivendo num ambiente hostil, amando um homem que amava a sua irmã e vice-versa. A Marina era apaixonada por ele, porque enquanto ela estava tratando da mãe do Nemésio, a Beatriz, ela aproveitava para estar mais próximo dele, né? Mas ela amava mesmo era o Gilberto. A Marina queria o Gilberto. E o plano espiritual, se vocês estão lembrados, eles contam até, André diz que numa cena muito triste, a espiritualidade estava presente no quarto onde estava Beatriz, sonolenta ou sob efeito das medicações, e a cuidadora, após chegar atenciosamente pelo olhado, senta-se numa poltrona e acende um cigarro. Mas ela vai até a janela, abre a janela e joga a fumaça para fora. A espiritualidade está observando que ela tem um certo respeito, até que tem um certo respeito. Aí chega o Nemésio, marido, para ver como estava a esposa. Aproxima-se do leito, ele de um lado e ela, Marina, do outro. E ele então se dedica a dizer coisas maravilhosas para a esposa, incentivando-a, dando aquele carinho, que tudo ia acabar bem. E depois que ele falou muita coisa, a Marina, de olhos, a esposa, Marina não, a Beatriz. É a Beatriz. A Beatriz, então, como se adormece e o esposo sai perto dela no leito e coloca
a mão no espaldar da cama. A mesma coisa faz a cuidadora. Do outro lado da cama, estende a mão e segura a mão dele. Total desrespeito. Os senhores lembram disso? Marcou bem, né? Então, aquela cena, a espiritualidade observa com uma certa tristeza, realmente. Existia algo entre eles, mas então existia também muita fantasia do marido, né? De querer auxiliar a esposa, porque ele estava sabendo, pela condição médica que ela apresentava, as condições de saúde, os médicos já haviam dito que ela não teria vida por mais de 2 semanas. Então, inesperadamente, já vimos a Aracélia, que vinha acudir as angústias, e afastar-se do corpo, a entidade mais experiente diz que a mãe ainda não está em condições de ajudar. Muito bem. E André Luiz, então, reflete e diz: quem conseguirá definir com palavras humanas a essência do amor que nasce de Deus, ou que Deus situou, que não, uma coisa errada, que Deus situou nas entranhas maternas. E Marita, desdobrada no plano espiritual, vendo a mãe, aquelas 2 senhoras, ela, às pressas, se afasta, as 2 senhoras, a Marita, desdobrada, se afasta às pressas e busca recuperar a lucidez, deixando às pressas o edifício onde ela morava, né? Porque, os senhores veem, essa frase da a esposa, a mãe, Aracélia, né? Ela estava há quanto tempo já? A Aracélia deixou a menina ainda no berço, né? E quando ela chega no plano espiritual, até esse momento, muito tempo já havia passado. E a espiritualidade diz que ela ainda não tinha condição de ajudar. Foi suicida? É? Foi suicida. Exatamente. O grande problema da vida dela atrapalhou toda a vida dela. Então, André e Neves deixam Marina à vontade, ímpetos de ímpetos, nem sei o que eu pus aqui, sob vigilância discreta, eles buscam estudar-lhe então as tendências, os ímpetos que deixam se manifestar durante o sono. Então, o que me chama muita atenção nesses capítulos é a presença incrível da espiritualidade em nossas vidas. Como nós somos observados. Nos instantes que menos esperamos que tenha alguém nos olhando ou ouvindo, e que você possa, falar um palavrão, desculpa, falar alguma coisa que não é digna de ser falada naquele momento, ou ter pensamentos tristes, baixos, horríveis, e você pensa, não vou pensar que alguém está me transmitindo aquilo, ou que alguém está me observando, mas podemos ter certeza que nunca estamos sós, a sós. A espiritualidade nos observa e conforme os nossos merecimentos, o nosso grau de conhecimento para poder direcionar os problemas, nós ajeitamos, facilitamos a condição para que outros penetrem e se acheguem a nós de acordo com aquilo que estamos trazendo dentro de nós, não é? Então nós trazemos uma bagagem que pode ser reconhecida de acordo com a vibração. Eu lá, o outro cá, cruza a vibração, junto. Então é um momento de grande reflexão para nós, nesses romances, nesses livros que nos trazem a coleção André Luiz, a vida no mundo espiritual, porque a gente vê que não é só a vida deles lá que está sendo tratada, a nossa aqui também, e que nós temos que ter o devido cuidado para não cairmos nessas armadilhas. Porque muitas vezes nós estamos concentrados, talvez, em algum trabalho, e começa a fazer alguma coisa, e vem pensamentos tristes, pensamentos horríveis. A gente não para pensar que tem alguém lá me dando um cutucão, ou me ajudando a pensar daquela forma, não é? Mas se eu estive me observando também, e eu penso, realmente, às vezes eu tenho algumas ideias de deixar tudo, sabe? Deixar o caipar, já estou envelhecendo, a idade está chegando, já chegou, já está na porta, já está entrando. Meus 77 estão aqui, eu estou aqui ainda.
Marlene foi embora com 74 e não me levou. Às vezes eu penso, por que Marlene foi primeiro? Mas é a missão. A missão dela estava cumprida. E a nossa está descumprida ainda, né? Nós temos que lutar até a última hora. Então, as ideias que nos ocorrem naquele momento, graças a Deus, têm sido as melhores. De ter fé, de achar que estou falando besteira, pensando besteira, que eu já tenho condição de saber muito bem o que eu estou pensando, que não é bom, mudar de ideia. E até para fazer esse trabalho, hoje, eu estive muito ligada à espiritualidade, pedindo realmente que me ajudassem a manter o equilíbrio que eu estava tendo naquele momento e que nada iria me demover da ideia de continuar. E eu senti uma disposição muito grande para fazer esse trabalho. Me senti muito animada, muito satisfeita e grata sou a todos que me deram a honra de visitar o meu lar. Falei que fosse correndo, de passagem. Ô Beth, tudo bem aí, né? Tudo bem? Fica calma, hein? Tá, tchau. Não interessa, mas eu senti o tempo todo. Eu senti, não vou mentir para vocês. Eu senti uma coisa muito boa. Então, André Luiz reflete e diz: quem conseguirá, já falamos, né? Dá. Só uma coisa, doutora Beth, aproveitando o que a senhora disse, o Emmanuel fala que nesses momentos, quando nós sentimos uma tristeza muito grande, a gente está em reunião conosco mesmo, né? Falando sozinho, é a reunião comigo. E às vezes tem esse N pensamento, só que às vezes dá uma tristeza enorme. É o momento em que nós nos lembramos da nossa vida espiritual. E nós sentimos a saudade de lá. E é nessa hora que nós devemos trabalhar com mais afinco, porque a saudade até pode dar. Um dia voltaremos, mas no momento não é para pensar nisso. Então essa tristeza que a gente fala, nossa, que tristeza que me deu. Não é o espírito, é o nosso pensamento retornando à nossa casa, mas que nós ainda estamos presos aqui, mas nem por isso tem que adiantar o caminho, né? Então Emmanuel nos adverte sobre isso. Se deu a tristeza, trabalha, porque a hora de voltar já está marcada. Não é antes e nem depois. Obrigada. Muito bem colocadas as suas palavras, querido. Então, André Luiz, então, já não está mais aqui. Vamos ver outra coisa aqui. Inesperadamente, as senhoras desencarnadas, duas senhoras adentro, já falei as senhoras, né? Já repeti. Acho que eu gravei, né? Então, Marina sai da casa, né, do edifício que morava, encontra Gilberto, vai direto para casa, encontra Gilberto nos braços da irmã, trocando carícias afetivas. E ela, desesperada, então, xinga-os. Ela não teve condição de ficar boazinha, não, e deixa para lá, vou esquecer. Não, ela xingou mesmo, xinga-os e retorna ao lar, despertando atribulada, fronte suarenta, dores de cabeça e febril, lembrando detalhes do acontecido, ela entra em pranto agoniado e somente concilia o sono aos clarões do novo dia que chegava. Então, foi o resumo que eu pude fazer, para não me prolongar muito, né? Não é cedo, mas eu tenho... Como é que fala? 10 para as 8. Então, nós temos as indicações, né, que poderíamos fazer para vocês sobre os tópicos, né, que nós poderemos verificar de acordo com os temas que estamos estudando. Eu citei, eu diria aqui, a obsessão, em primeiro lugar, a possessão, né, a emancipação da alma, né, como se dá todo esse processo da emancipação, né, como nós nos portamos nesse momento em que estamos fora do corpo, né? As lembranças que nós trazemos, aquelas que nos agradam, aquelas que nos entristecem, tudo isso está dentro da literatura espírita. A possessão, tão bem discutida aqui também, nós podemos verificar, né? Eu tinha até marcado aqui uma página para
para ler aqui, mas eu acho que eu já consigo. Depois passo. Então, eu digo aos senhores, olha, eu sugiro, né, que possamos ver, então, esses pontos, esses assuntos, né, sobre a possessão, intervenção dos espíritos no mundo espiritual, os sonhos, né, emancipação da alma, os suicídios e sexo e o espiritismo. Inclusive tem esse aqui do sexo e espiritismo, realmente é muito importante. Eu marquei tanto e agora não estou achando. Mas eu sugiro que os senhores leiam para poderem acompanhar com mais vontade ainda, né, os próximos capítulos que virão, certo? Eu encerro aqui a minha explanação, como eu disse, o capítulo era bem curto, e gostaria que os senhores se manifestassem, ajudassem com os seus conhecimentos a enriquecer o que expusemos. Doutora, sobre o suicídio, Pois não? sobre o suicídio, no meu audiolivro, né, entendi que a prática do suicídio, ela não é só aquele que teve pela vida em determinado momento, mas aqueles que vem praticando o alcoolismo, a drogas e tal, mesmo o adultério, né? É uma maneira de acelerar a morte. De praticar o suicídio. É um suicídio. É suicídio mesmo. Os meios que nós usamos, né, para deteriorar nossa existência é realmente um suicídio, né? Como nós lembramos. Só que complica. Então, O nosso amigo Chico Xavier, em um dos seus livros, ele deixa muito claro que um indivíduo, ele veio nesta 11ª reencarnação, ele veio sem braço, sem perna e com deficiência mental. Por quê? Deus foi mau? Não. Para fazer com que ele não cometesse o suicídio de novo, que foram 10 encarnações com suicídio. Então veja, tudo que nós vamos recebendo não é de graça. Tem alguma razão, por isso temos que usar a nossa inteligência, usar a razão, usar a lógica e perceber o porquê de tudo isso. Então não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que Deus não tenha conhecimento. Não vamos sair por aí xingando Deus, ofendendo Deus, que Deus não gosta. Não, nós é que somos os culpados por tudo que nos ocorre. Uma coisa que eu notei, que assim, uma das infelicidades da Marita, e por que ela foi deixada pelo Gilberto, é pela pouca instrução dela, né? E aí eu fico pensando, quer dizer, o casal adotou-a, e olha a responsabilidade que eu fiz de quem adota. só um minutinho, só. Esse aqui é o livro dos Espíritos. Mas não, repita a última frase. Então, a responsabilidade de quem adota. Se você adota um filho, você adota inteiramente. A tua responsabilidade é para educar igualmente. Então, a grande dificuldade dela, coitada, né, foi de estar com uma instrução muito abaixo do que a irmã. Então, se adotaram, né? Então, aí que eu digo para nós hoje, né? Se eu adoto um filho, eu não posso adotar como uma empregada, né? Quer dizer, usá-lo como muita gente faz isso, né? Quer dizer, eu tenho que dar as mesmas oportunidades. É uma observação que eu fiz de refletir para a nossa vida atual. O que é que nós fazemos, como a gente adota? Se eu adoto como filho, ele tem os mesmos direitos que os meus próprios filhos, né? É isso que eu queria falar. Muito porque obrigada. se ela talvez tivesse uma instrução melhor, ela não Teria mais recursos, né, para poder se defender. Negligenciada por todos, teria mais recurso para se fortalecer, né? Imagine a tarefa, né, que cabe a essas pessoas, né, que se colocam na posição de pais adotivos e a satisfação que eles terão de dar no plano espiritual, né? Muito importante.
Nós estamos procurando aqui uma coisa que a minha página sumiu. Tem uma explicação do Kardec aqui, no item separação da alma do corpo. O Kardec, eles perguntam a 155, como se opera a separação da alma do corpo? Esse é o título, mas aqui ele explica outras coisas também. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo, nós estamos falando da Marita, da Aracélia, então. Como é que o corpo, o espírito se desloca, se separa do corpo físico, né? A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa aqui a vida orgânica. Porque a Aracélia, depois que faleceu, depois de muitos anos, ela veio com a equipe, com aquela outra senhora, que era mais experiente que ela no plano espiritual, mas ela não podia se comunicar. Ela foi suicida. Então ela tinha empecilhos, né? Tinha muita coisa a vencer ainda para poder estar em condição de dar um apoio maior para a filha. Porque a própria senhora diz, a mãe não está em condição de ajudar. Então, a observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Isso todos nós já sabemos. Ele não opera senão gradualmente. Isso acontece senão gradualmente. E com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Isso é muito importante na área também da medicina, não é? Quando as pessoas que se encontram na UTI e já não respondem mais a todo o tratamento que lhe está sendo oferecido, então já começam a demonstrar que está morrendo, falência de múltiplos órgãos. A primeira coisa que pode surgir na cabeça de profissionais é eutanásia. Então vamos minorar o sofrimento dessa pessoa, não é? E então é um crime. É uma outra infração muito grave para nós que estamos na área da saúde. Para alguns, ele é muito rápido o desligamento, e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, mas algumas horas após, mas não é. Para outros, aquele, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual. O desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade e nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e a vida. O Espírito deu matéria. Então, isso é o que eu queria. Aqui, o Livro dos Espíritos nos fala no capítulo 19, o item 3, possessos, pergunta 473. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva? Quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Então, isso é uma possessão total, né? Ele tomar conta realmente do corpo. Resposta: o espírito não entra no corpo como entras numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado, que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. Ele precisa do outro. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Então, nós somos donos da matéria que nos reveste. E nós seremos, então, aqueles mais compromissados. Um espírito não pode substituir ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o tempo da existência material. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada.
pergunta, ao ponto de ser a sua vontade de alguma forma paralisada? Será que a nossa vontade, o Espírito consegue agir assim sobre a nossa vontade? A resposta, sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que a sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas que mais necessitavam de médico do que de exorcismo. Ali está a grande diferença, né? Saber realmente o que está acontecendo com aquela pessoa. Muitas vezes são as duas coisas ao mesmo tempo. Não é mesmo? A pessoa está bem, mas ela está sofrendo uma tentação, um domínio, né? Por outros espíritos. Você gostaria de falar? Você, querida? Eu? É. Não quer complementar? Alguém mais gostaria de complementar? Mais da possessão? Gostaria? Nós temos ali, doutora, duas questões muito importantes que o Ernesto Bozano levanta na década de 20 e o André Luiz depois com mecanismos da mediunidade. Né? Está tudo no pensamento. Não adianta. É pensamento e vontade. E como é que eu atraio? Como é que eu repilo? É a questão, como é que eu adiro a uma ideia? Me deram uma ideia, eu vou aderir? Não. Então, a questão toda está no pensamento e na vontade. Eu até recomendo o livro do Ernesto Bozano, é difícil achar esse livro, é antiquíssimo, onde eles fotografam o pensamento, onde comprovam que uma criança que dormia numa cama não era uma criança, mas o pensamento projetado da mãe que não se conformava com a morte dessa criança. Então, no pensamento está tudo. O obsessor vem conosco? Vem. Eu posso me livrar da obsessão? A resposta aqui dos espíritos, sempre se pode sacudir o jugo quando, né, nós queremos. Mas muitas vezes, se chega num ponto desse, eu preciso de ajuda externa. Né? Quantos, a Magali na terça-feira mesmo nos lembrou, quantos médiuns que estão em manicômios, porque não desenvolveram a mediunidade. E aí ele confunde a mediunidade. Exatamente. Então a possessão depende de nós. E por que o espírito quer fazer o nosso pensamento ficar como o dele? Para nos fazer sofrer. É a resposta do livro dos Espíritos. Ah, mas por quê? Porque ele se compraz com isso. Ele tem inveja da nossa felicidade, mesmo que a nossa felicidade seja limitada. E ele possa experimentar o melhor. Mas ele não tem essa capacidade. No Sexo e Destino, não adianta falar, porque lá adiante tem surpresa. Nós temos muitos capítulos pela frente, por isso que não dá para falar muito. Agora, esse sonho que a Marita teve, sonho aspas, né? A doutora Marlene, nos domínios da mediunidade, ela não, ficar debaixo da escada. No livro dos domínios da mediunidade, a doutora Marlene aqui, ela ainda ficava encostada na cadeira, não tinha o púlpito, né? E ela nos narrou quando a senhora foi até o bordel encontrar com o marido, ela dormindo, e ficou nervosa porque viu o esposo ali, né, na esbórnia, e ela em casa dormindo. E ela sai nervosa desse lugar e encontra o André Luiz e o Aldous. E aí eu lembro como se fosse hoje. Por que você está nervosa? Ah, porque o meu marido está lá dentro. Seu marido? Aí a doutora fez uma piadinha. Agora, mulheres, né? Atenção. Porque, como ele é seu marido, ele não é nada, ele é seu irmão. Então, tem de velar por ele, tem de ajudar, porque ele está em erro. Agora, como é que uma mulher vai compreender isso aí? Por quê? Como é que um marido que visse a mulher numa situação idêntica compreenderia isso aí? Por quê? Porque nós ainda somos materialistas, ainda temos a sensualidade arraigada, então tudo isso aí. O sexo e o destino, eu não sei se já foi falado nesse capítulo ou mais adiante, eu gosto de repetir isso para mim mesmo. Se nós soubéssemos o quanto somos observados, e Paulo nos diz isso, nós andamos com nuvens de testemunhas, né? O Maida sempre fala isso.
Se nós soubéssemos como nós entristecemos as pessoas que nos precedem no retorno pelos nossos maus pensamentos, não só atos, nós pararíamos de pensar. Por dia são Cerca de 90. cerca de 90 mil pensamentos. Igual que Dia. 90 mil pensamentos dia. Não é à toa que Cristo disse, orai e vigiai, não é mais aí. Sendo 3/4 deles besteira. Se não meu, dá lá masculino. O Antônio Palmeiras está falando aqui. Bom, amigos, chegamos ao final da exposição, foi muito rica e fico muito feliz porque todos que estão ouvindo, eu tenho certeza que pensarão um pouquinho mais, né, do que estamos tratando e vamos aprendendo, né, cada vez mais. E pensar que a vida